especificação do processo, ela serve para que, quando nós estivermos lá na área, no nosso controle de processo, não só nós, não é? Mas também as outras unidades que vão receber esse processo, possam ter aquela informaçãozinha adicional de que falávamos lá no controle de processo. Passando o cursor por cima, veremos o tipo e mais uma especificação, que neste caso aqui nós colocamos teste EAD-SEI. Notem também que nesta tela do iniciar processo, que é da autuação, nós temos em negrito o nome de 2 campos, que são tipo do processo e classificação por assunto. São os únicos 2 campos obrigatórios para que um processo seja autuado no SEI. Os demais campos não são obrigatórios. Mas o que nós precisamos cuidar é realmente do tipo e da classificação por assunto, que para nós, na Justiça Federal, vem do plano de classificação e tabela de temporalidade. Todos os órgãos têm lá o seu plano de classificação e tabela de temporalidade, regidos de acordo com as suas normas. O que nós estamos utilizando aqui, portanto, é o do SEI, é o da Justiça Federal, é o de documentos administrativos para a Justiça Federal, mas cada órgão vai ter lá o seu plano de classificação. Posso colocar os interessados? Posso. Mas, às vezes, são tantos interessados que se perde mais tempo cadastrando. Se fossem todos os servidores do tribunal aqui, por exemplo, eu cadastraria todos eles? Não. Mas são todos, mas tira 4, tira 5. Não vale a pena. Esses nomes vão aparecer dentro do processo SEI. E tudo que está dentro do processo SEI é dado de pesquisa, é indexado e serve para ser pesquisado lá na nossa caixinha de pesquisa, que fica na parte superior da tela. E também na pesquisa avançada, que depois também vamos falar dela. Posso colocar o interessado? Neste caso, eu não colocaria. É melhor não colocar do que colocar servidores do TRF. Não vou achar ninguém por esse tipo de interessado. Posso colocar observações? Também posso. Aqui é um campo que já está caindo em desuso. As pessoas não utilizam quase o campo de observações, mas ele está à disposição, porque culturalmente a gente ainda gosta de usar as observações. Então, lá estão as observações. Usem se quiserem. E o que mais nós temos ali? O nível de acesso. É o outro campo que, além de estar em negrito, está com uma margem, está dentro de uma célula quadrada, porque esse é importantíssimo. Porque agora nós precisamos refletir nos níveis de acesso que a informação que estamos produzindo vai ter. Então, não há um padrão, não vem nada marcado. E o que nós enxergamos ali? Enxergamos que há um nível sigiloso, que está desabilitado, porque ele não pode ser aberto, a não ser por meio do tipo processual, depois eu vou explicar. Pode ser restrito ou público. O que é o restrito? O restrito é o nível de acesso, o nível de restrição de acesso a uma informação que fica disponível somente para as unidades por onde esse processo administrativo tramitar. Passou, não vejo mais? Passou, continua vendo. Se fizer uma pesquisa, ele vai retornar na sua pesquisa, porque essa credencial de acesso já foi dada à unidade. Hoje eu trabalho nessa unidade, mas amanhã posso não trabalhar mais. E então, este acesso não é para o usuário, é para usuários que estejam atuando na CODIRJ, caso esse processo tenha restrição de acesso. Se o usuário sair da CODIRJ, não acessará mais. Se outro usuário entrar na CODIRJ e for lotado, ele passará a acessar também. Esse é o nível restrito de acesso. E o público não merece mais nenhuma explicação. Ele é ostensivo. Em toda e qualquer pesquisa dentro do SEI, poderá ser acessado. Muito bem. Então, eu vou salvar, sem escolher neste momento o nível de acesso. E eu disse que era obrigatório porque ele está em negrito. Mas vou salvar. E qual é a mensagem que nós encontramos? Informe o nível de acesso. Por quê? Porque eu não posso deixar um nível padronizado. Não é possível. No momento em que nós estamos produzindo a informação, é que nós podemos refletir para saber se há uma restrição real de acesso a essa informação que está sendo produzida. Então, é necessário marcar no momento da produção. E, neste caso,
vai ser restrita, para que nós possamos ver como isso entra no processo. E basta salvar. Muito bem. O processo foi iniciado. E esse processo que foi iniciado, ele fica onde na nossa tela? Além de abrir, abriu. Né? Processo gerado, aberto, com algum documento dentro? Nenhum. Não tenho nenhum documento ainda. Estou gerando este processo. E agora nós podemos começar a alimentar este processo, como sempre fizemos nos demais sistemas que utilizamos até hoje. Temos, então, o processo administrativo. Abriu-se o número, passamos o cursor, eliminação de processo administrativo. E todos os ícones na área de atuação, na parte superior da área de atuação que fica à direita. E diz ali, processo aberto somente na unidade Codirge. E não poderia ser de outra maneira, porque acabamos de abrir o processo e ele ainda não tramitou em nenhuma outra unidade. Não mandamos para nenhuma outra unidade. Então, o que é que nós precisamos fazer neste momento? Nós vimos como autuar o processo. Vimos os tipos de processo e vimos os níveis de acesso que um processo pode ter. Ótimo. Vimos tudo isso, abrimos o processo. Precisamos colocar os documentos dentro de um processo. Como é que nós iniciamos um processo? Nós temos duas maneiras de iniciar um processo. Por provocação, recebemos um ofício de um órgão externo. Recebemos um e-mail, uma solicitação de um órgão externo. Ou de uma parte interessada, de um cidadão. E temos que, então, colocar este documento como o primeiro documento do processo administrativo. Ou, então, não foi por provocação. Nós tomamos a decisão de abrir esse processo administrativo para fazer uma solicitação, por exemplo, ao diretor-geral. Então, nós vamos ter que inserir um documento gerado dentro do próprio SEI, e não um documento externo, como a gente chama os documentos recebidos de outros órgãos e encaminhados aqui para o tribunal. Vamos começar inserindo, então, um documento que chegou de fora. Vamos passar o cursor para ver qual é o ícone que vai ser utilizado para excluir um documento, que é o primeiro ícone que está ali, é uma folhinha em branco, que é o de incluir documento. Clicando neste ícone, nós encontramos uma lista. Notem que é muito semelhante à lista do iniciar processo, só que agora é a lista do gerar documento. E então eu tenho a listagem dos tipos documentais. Dos tipos nessa listagem, com o mesmo comportamento lá do iniciar processo. Somente os tipos documentais que já foram utilizados na Codirge. Certo? E eu disse para vocês que, neste momento, vou inserir um documento que recebemos de fora do tribunal. E então, eu não vou escolher nenhum dos tipos que estão abaixo do primeiro, que lá diz externo. Então, vou inserir um externo e vou clicar no externo. E tem uma outra tela. Esta tela é para que eu possa dizer qual foi o tipo de documento que recebemos aqui no tribunal. Ou recebemos de fora, ou geramos fora do SEI. Por exemplo, um desenho, um gráfico, uma planilha, um filme, uma foto, muito bem. Um PowerPoint, utilizamos muito também. Então, estamos aqui. Qual é o tipo do documento? Foi um ofício? É uma apresentação? É uma planilha? Vamos colocar lá um ofício. Todos utilizam todos os dias. Notem que aquele campo também está em negrito. É obrigatório. Eu tenho que dizer qual é o tipo documental que estamos recebendo aqui no tribunal. E qual é a data do documento? Qual é a data deste documento? Vamos colocar a data de hoje. Mas esse documento pode ter sido gerado no dia 25. Então, nós registraremos a data que estiver registrada naquele documento que estamos recebendo. Se for um documento que nós geramos hoje, uma planilha Excel, a gente coloca a data de hoje. Ele não vai ter uma data registrada. Então, fica a data padrão de hoje. Temos que colocar ali o número ou o nome na árvore, para que vocês possam entender. Vou colocar aqui
que é um ofício do TRF da primeira região. Um ofício do TRF da primeira região. Ponto. Só vou colocar isso. Mas posso ter colocado ali que é o 001/TRF1. Acho que vai ficar melhor. 001/TRF1. Pronto. É um campo livre. Notem que podemos escrever o que for necessário para identificar este ofício. E, se for um documento que tiver sido digitalizado por nós, que estamos inserindo esse documento no processo, nós temos que dizer qual é o tipo de conferência. Se nós digitalizamos este documento a partir de uma cópia autenticada administrativamente, por uma cópia autenticada por cartório, ou por uma cópia simples, ou se era ainda o documento original que tínhamos em mãos na hora da digitalização. O que os outros usuários que vão acessar esse processo vão saber é de onde veio aquela imagem. Se veio do documento original, se veio de uma cópia simples, de uma autenticada ou de uma autenticada administrativamente. E, neste caso, não foi digitalizado por nós. Nós já recebemos por e-mail. Então, nós não vamos fazer tipo de conferência nenhum. Certo? Vamos, então, dizer quem é o remetente. Pode dizer Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Certo? Tem lá. Tem até 2. Tá? Este é um campo que ele é administrado pelos gestores do sistema. E as duplicidades são depois excluídas. Muito bem. Escolhemos o TRF da primeira região, mas também não é obrigatório este campo. E, novamente, nos deparamos com o nível de acesso. Notem que nós tínhamos lá o nível de restrição de acesso na hora de iniciar um processo, e nós iniciamos o nosso processo com o nível restrito, e também a cada inserção de documento. Nós temos que dizer qual é o nível de acesso. Porque nós podemos estar trabalhando com um processo que é inteiramente público, mas, neste momento, eu poderia colocar uma informação que iria resultar numa restrição de acesso. Deste nível aí restrito, não do tipo sigiloso. Então, eu tenho que registrar. E isso vai ficar registrado no documento que se está colocando. Neste caso, nós vamos dizer que é público esse documento. Esse documento que nós estamos inserindo é público. Depois de muito refletir, vimos que o documento é público. Embora ele esteja no processo que é reservado. Mas ele, se o processo todo não fosse reservado, ele seria público. E é importante registrar. E vamos procurar esse documento, por certo. Se nós recebemos por e-mail, ou geramos essa planilha, esse PowerPoint, ou recebemos de outra forma qualquer, que não foi por digitalização feita por nós, basta que procuremos ele dentro do nosso computador. Tá? Mesmo aquele que nós digitalizamos, ele vai estar ali também. É bom organizar as pastas. Vamos escolher aí, dentro das bibliotecas, nós temos ali as imagens. Vamos nas amostras de imagens ali e vamos pegar um crisântemo. E vamos clicar. Notem que depois de procurar e clicar, basta confirmar os dados. E o que acontece neste momento? Imediatamente, o documento é anexado à árvore. Notem, no lado esquerdo, ele foi anexado à árvore e já é visível no lado direito, que é a visualização à área em que praticamos as ações nesse documento. E lá estão os crisântemos, dentro do processo administrativo. Muito bem, chegou este ofício. Notem que aquela especificação que nós colocamos no documento ofício, a especificação na árvore, o nome ou número na árvore, foi para que quando nós e os outros usuários aqui no Tribunal da Quarta Região ou nos órgãos de vocês receberem este processo e houver, por exemplo, desse processo uns 10 ofícios, que consigamos saber de quem é cada um desses ofícios, para termos um conforto maior para navegar por esse processo, para acessar. Então, se houvesse da primeira, o da terceira região, o da quarta, o do STM,
nós podemos, então, clicar exatamente, quero ver o da primeira região. Basta clicar no documento que vai ser possível ver. Mas recebemos este ofício e vamos dar o encaminhamento neste ofício. Bom, nós inserimos um documento externo ao SEI. Agora, nós vamos inserir um documento gerado dentro do SEI, gerado por meio do SEI. E aí, nós vamos utilizar o mesmo ícone. E vamos acessar ali um documento já utilizado aqui na Codirge, que é o despacho. Se abre a mesma tela e rapidamente nós vamos ver que quando a gente vai gerar um documento e que não foi uma inserção de um documento externo, nós temos uma tela em que nós temos outras funcionalidades ali de conforto de usabilidade do SEI, que são documento modelo, texto padrão, e que nós não vamos utilizar agora, porque nós estamos no módulo básico, mas já fiquem sabendo que nós temos muitos confortos para realizar o trabalho do dia a dia no SEI. Nós, então, temos ali descrição, interessados, mas que não são campos obrigatórios. Novamente, o único campo obrigatório é o nível de acesso. E nós temos, então, aqui que o nível de acesso deste aqui agora será restrito. E vamos gerar este documento. Bem, com o editor aberto, nós podemos ver que nós podemos escrever o conteúdo desse documento que está sendo gerado por meio do SEI. E nesse editor, basta colocar o cursor na área de digitação e iniciar a digitação do texto. Pode-se digitar um texto simples, qualquer texto. Poucas palavras aqui já estamos digitando, aqui no texto, muito bem. Pronto. Digitamos todas as informações de que necessitávamos para dar andamento nesse processo. E agora tem que salvar o conteúdo. Já terminei? Não, mas é bom ir salvando. Vamos salvando. E vamos escrever mais um pouquinho. Vamos escrever mais um pouquinho? Vamos escrever mais um pouquinho, então. Vamos escrever mais um pouquinho e vamos salvar. Se vocês ficarem alguns minutos sem salvar, passados 5 minutos, aquele salvar vai começar a brilhar em vermelho. É um alerta, dê uma salvadinha, não é? Para não perder nenhum conteúdo. E continua digitando. Mas vamos fechar agora, já salvamos e vamos fechar. Fechamos o editor, salvamos e continuamos lá com o nosso documento. Nosso despacho Codirge. Estamos lendo o nosso documento. Estamos preparando este documento. Muito bem. Se o processo fosse público e todos pudessem acessá-lo, alguém poderia ver esse despacho Codirge que nós estamos fazendo agora. Notem que o despacho nasceu com o nome da unidade do lado. Porque quando esse processo tramitar por muitas unidades, em toda a região aqui, inclusive, é importante que a gente saiba de quem era o despacho X, Y, Z, para ter um conforto de navegação pela árvore de documentos. Então, esse despacho Codirge aqui está. O que eu posso fazer com esse despacho Codirge? Nós inserimos este documento no processo. É só olhar os ícones que estão à disposição deste documento, que estão ali no lado direito. Posso tomar ciência? Posso, mas já estou bem ciente do conteúdo deste documento. Posso olhar todos os dados de autuação deste documento que nós fizemos ali. Posso editar, e é assim que nós vamos continuar editando este documento. Posso imprimir. Não recomendo. Nosso sistema é todo eletrônico. Mas a gente usa em alguma situação. Então, ali está. Podemos assinar o documento. Um usuário externo pode também assinar este documento. Podemos incluir em bloco de assinatura. Tanto a assinatura do usuário externo como a inclusão em bloco vai fazer parte do módulo de funcionalidades avançadas do SEI, e não deste nosso básico agora. Podemos cancelar um documento. Podemos colocá-lo como nosso favorito. Isso também vai ir num outro módulo. E podemos acessar as versões desse documento. Nós estamos constantemente editando este documento. E podemos colocá-lo na lixeira. Ele ainda não foi assinado e nenhum usuário externo a esta unidade, Codirge,
viu o documento ainda, viu o conteúdo do documento. Então, neste momento, ele ainda pode ser colocado na lixeira. Muito bem. Depois de trocar uma ideia com a minha chefia, notamos que era necessário complementar este documento, ainda não está pronto. Então, nós vamos clicar no ícone, que é aquele pergaminho ali, né? Uma referência ainda histórica ao papel, o pergaminho. Pode clicar no pergaminho para editar o documento. E então, vamos escrever algumas coisinhas a mais ali no editor, para complementar o documento. Muito bem. É importante que eu diga para vocês que o nosso editor, ele permite que nós façamos links para documentos do próprio SEI, sejam externos ou criados internamente, permite que nós façamos links para sites, para páginas da internet. Então, isso facilita muito a construção de pareceres, decisões, informações, solicitações, mas não faz parte aqui do nosso módulo básico. Nós estamos apenas digitando. Estamos digitando. E digitamos mais um pouquinho e vamos salvar novamente. Ótimo. E vamos lá, vamos clicar novamente no despacho, vamos ver o que aconteceu. Ah, tem umas mudanças aqui, tem umas mudanças. Mas ocorre que, daí, meu chefe mudou de ideia de novo. Ele disse, eu queria aquela outra versão. Você se lembra o que tinha na outra? Agora a gente alterou. E onde ela está, esta versão que a gente fez? Não vamos perder trabalho feito, não é isso? Trabalho realizado tem que ser aproveitado. E ele pode ser num momento ou em outro. Então, nós temos um ícone, que são aquelas 3 folhinhas lá, à direita, ao lado da lixeira. Clicando, nós temos condições de ver todas as versões que este documento já teve, que são aqueles atos ali de se abrir, escrever, salvar, tornar a abrir, escrever, salvar. Então, todas as versões editadas estão à disposição ali. E é possível ver o conteúdo dessas versões? É claro que sim. Vamos ver a primeira? A primeira não tinha nada. A segunda versão diz ali, teste AD6, é TR4. Temos ali a terceira versão, que traz uma outra alteração. Mas digamos que a chefia diz, era a segunda que eu queria. A bem de cima é a última, é a que está valendo. Então, não posso recuperar uma que já está valendo. Vamos recuperar a segunda versão. Clicar na mãozinha do recuperar. Imediatamente, o documento ele passa a ter o conteúdo da segunda versão. Mas, se eu clicar lá novamente nas versões, notem que a segunda versão não sumiu. Ela continua lá, porque essa versão eu tornei a mais atual, mas eu tornei essa versão atual, mas vou editar novamente. Posso querer complementar, então eu não posso apagar a segunda. Eu simplesmente recuperei a segunda como quinta. E, a partir dali, posso editar e continuar trabalhando. Então, nós sempre vamos ter acesso a um trabalho já feito, dentro da unidade. Só quem pode ver as versões deste documento são os usuários da unidade Codirge. Os demais usuários, quando puderem enxergar este despacho SEI, verão apenas a última versão, que é a que será assinada e que vai tramitar dentro do processo. As outras versões só estarão disponíveis para os usuários da Codirge, para que nós possamos ter tranquilidade de que todas as informações que nós geramos ali não vão ser vistas. Se nós fizemos uma informação, um despacho, indicando por um deferimento e depois foi necessário alterar para um indeferimento, não se colocar as duas informações à disposição para não se causar uma confusão, né, informacional e administrativa aí. Só fica visível a versão assinada e que ficou oficializada, formalizada dentro do processo administrativo. Muito bem. Feito o texto, todos chegaram à conclusão de que era esse o texto, e nós precisamos, então, o quê? Assinar os documentos. Notem que eu disse para vocês que nós podemos ter as canetinhas ali, que são para assinar um documento e também para gerenciar a liberação para uma assinatura por um usuário externo.
Tá? Os contratos, todos os instrumentos aqui, que são assinados na 4ª região, inclusive os acordos de cooperação técnica para a cessão do SEI para outros órgãos públicos, são assinados eletronicamente, sendo os chefes desses outros órgãos que levam o SEI usuários externos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, por isso, assinam por essa modalidade. Mas esta também é uma funcionalidade que irá fazer parte do próximo módulo de EAD do SEI. Neste momento, continuamos no básico, que é a assinatura local. Existe também um outro tipo de assinatura, e é importante que saibam, que é a assinatura por blocos de assinatura. É quando nós fazemos a informação, nós somos a área técnica e nós temos que fazer a informação, mas nós precisamos da chancela do nosso presidente ou do nosso diretor-geral. Então, nós incluímos este documento num bloco de assinatura dentro do SEI, todas essas funcionalidades dentro do SEI, e a outra unidade, onde está essa autoridade, recebe esse bloco de assinatura só clicando lá nos seus blocos e tem acesso a todos os documentos que estão disponíveis para assinatura dessa autoridade. Inclusive com acesso ao processo inteiro, porque quem vai assinar um documento tem que conhecer a informação por inteiro. Mas isso não significa que eu precise enviar o processo para a caixa daquela unidade, para a caixa de entrada, para o controle de processos, para a conta daquela unidade. Não preciso, porque eles não precisam produzir nenhuma informação. Quem precisava produzir era a área técnica. É somente para a chancela da autoridade, que assina, sim, mas não assina cegamente. Assina tendo acesso a toda a informação do processo. Mas nós também vamos tratar desse assunto depois, num outro módulo. Agora é o módulo básico, que é, vamos culminar com a assinatura aqui. Nós vimos lá desde o começo, vimos um pouquinho do que era o SEI, vimos a introdução ali na tela, vimos um pouquinho do menu, vimos um processo administrativo, vimos a árvore, vimos os documentos, vimos como é inserir, vimos níveis de acesso, editar, se era externo, se não era externo. Daí, então, o documento interno gerado, o documento SEI, gerado no SEI, está feito. Agora, precisamos assinar o documento. A assinatura que nós vamos fazer agora é a assinatura local. A assinatura dentro da unidade. Basta clicar na caneta para assinar o documento e abriu a tela da assinatura de documento. A tela possui o quê? Possui o órgão, que é o TRF4, possui o nome do assinante e possui o cargo. O cargo vai estar disponível na unidade de acordo com as autoridades que estiverem lotadas nessa unidade. Aqui na Codirge, clicando ali naquela caixinha que diz cargo ou função, nós temos ali diretora da Codirge em exercício, diretora da coordenadoria, prefeito municipal de Joinville, presidente, isso tudo é cadastrado para que essa unidade possa ter à sua disposição. Ali eu vou escolher a diretora da Codirge, que já era o que estava marcado, porque o último cargo escolhido por este usuário aqui, Patrícia, foi diretora da coordenadoria. Então, ele mantém ali. A não ser que eu queira alterar este cargo, ele sempre virá ali como a minha primeira opção já marcada. E eu posso colocar, então, a minha senha. Basta colocar o cursor ali, no local da senha, que é a mesma senha para acessar o sistema. A mesma senha lá da tela do login para entrar no SEI. Mas também, essa é uma das assinaturas previstas lá na Lei 11.419. Mas nós temos também a por certificado digital, também prevista lá no 11.419, que é a do certificado. Basta clicar no certificado, se houvesse um na máquina, a gente clicaria para acessar o certificado já registrado na máquina, já anexado ali no adaptador, e assinaria com certificado digital. Neste momento, vou acessar e digitar com a senha. Tá? E isso é muito confortável quando a gente está em tablets e em telefones, porque o SEI funciona também em telefones. Porque aí é possível assinar documentos, em qualquer lugar, no aeroporto, no trajeto. Não há mais a necessidade de ficar dentro do prédio para uma assinatura que é urgente, ou se deslocar rapidamente para o prédio porque tem que assinar um documento. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo tablet. E aí, o login, a senha do login é muito mais confortável. Muito bem. 2 pessoas assinaram no SEI ou não?
assinaram no SEI. Tanto a Patrícia, que sou eu, como a Célia Regina, a diretora da divisão lá de gestão do Sistema SEI, que faz atendimento para muitos de vocês também no atendimento aos usuários. É coordenado lá pela diretora Célia Regina. Aqui estamos nós, então, com o documento assinado por 2 pessoas, como eu havia dito, mais de uma assinatura num documento. Neste caso, foram da mesma unidade, mas quando vocês aprenderem a utilizar o bloco de assinaturas, também vão poder ter N assinaturas em um mesmo documento de usuários de muitas unidades diferentes da nossa. E agora, notem que apareceu ao lado do documento, lá na árvore, além da chavezinha amarela, que indica que era um documento restrito, passem o cursor por cima da chavezinha e vejam que ele diz acesso restrito. Tá? Esta árvore é pequena, né, pessoal? Mas se essa árvore fosse um pouco maior, para eu saber que este documento que está à direita, qual deles é ali na árvore, basta que a gente veja qual é o que está com azul marinho por baixo. Se eu clicasse no documento de cima, no ofício, basta clicar. Ele é que fica grifado, ele é que fica em relevo, ele é que fica ali com a cor mais escura de fundo. Fica em negativo. Aí eu sei que o que está na área de visualização é aquele que está grifado ali na árvore de documentos. Voltemos ao despacho, então. Este processo não foi visto por mais ninguém ainda, porque, além de restrito, ele não tramitou. Então, ele não irá aparecer na pesquisa de nenhuma outra unidade, além da Codice. E notem que, então, aquela canetinha que apareceu ali do lado mostra que este documento já está assinado. E notem que ela está em amarelo. O que significa um documento da nossa unidade que está com a caneta amarela? Significa que ele ainda pode ser editado. E notem que lá nos ícones disponíveis para este documento está o da edição. Quando é que este documento não poderá mais ser editado? Quando a caneta ficar na cor preta. Aquela caneta vai ficar na cor preta. E como é que isso acontece? Isso acontece quando eu mando este processo para um outro lugar, quando eu concluo o processo nesta unidade, quando eu mando este documento por e-mail, por exemplo, ou quando qualquer usuário de fora desta unidade e que tenha acesso a esse processo, clique para ler este despacho, mesmo que eu não mande esse processo para eles. Se eles tiverem acesso, se eles tiverem credencial e fizerem uma pesquisa e este documento, por algum acaso, aparecer, e eles clicarem para ver, ele vai ficar com a caneta preta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se houve publicidade desse documento, por menor que tenha sido, por mais desinteressada que tenha sido essa publicidade, ele já fica congelado. E não pode mais nem ser editado, nem ser colocado na lixeira. Ser colocado no lixo. E nós vamos, então, fazer isso, porque o nosso próximo passo seria qual? Ou fechar o processo, ou enviar o processo. Mas no momento em que nós colocamos um despacho, colocamos uma informação, por certo é porque vai ser necessário que a gente encaminhe para uma ou para algumas unidades para que algumas providências sejam tomadas, nem que seja somente a ciência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no processo, porque no SEI não existe documento avulso, vai o caderno inteiro, vai o processo inteiro. Então, o ícone de enviar o processo está disponível somente quando nós clicamos no número do processo. Então, a gente clica no número do processo. Notem que a caneta ainda está amarela. Ainda está amarela. E o ícone de enviar processo é aquele envelopinho com um papelzinho saindo de dentro dele, sendo colocado ali para ser enviado. Mais uma referência à nossa cultura milenar do papel, né? Então, clicamos no envelope para continuarmos mandando, né, nossas informações por envelope, de um jeito ou de outro. Vamos mandar para a unidade SEI? Vamos mandar. Basta que ali na caixinha das unidades a gente comece a digitar SEI, né? Mas digamos que não fosse SEI,
Digamos que eu quisesse enviar para a presidência, eu começo a escrever presidência. Notem que vai se formando uma listinha embaixo de todas as unidades que contém aquele fragmento que foi escrito ali em cima. Nós não vamos mandar nada para a presidência neste momento. Nós vamos mandar para o SEI mesmo. Tá? Então, aparece ali, divisão de gestão do sistema SEI, maravilha. É isso que nós vamos utilizar. Basta clicar, então, no SEI e vamos mandar. Mas a gente poderia querer mandar para uma outra unidade também. Podemos mandar para a memória? Podemos, não vamos fazê-lo. Vamos mandar só para o SEI neste primeiro momento, porque é um processinho de teste. E esta é a base de produção aqui da 4ª região. Não é uma base de testes. Então, nós vamos mandar para a unidade SEI. Né? A diretora também está atuando juntamente aqui, nesse nosso EAD, então não vai causar uma confusão informacional o fato de eu mandar um processo de teste para a unidade SEI. Podemos manter esse processo aberto aqui, na unidade CODIG? Podemos. Isso é muito comum depois da adoção do SEI. Tem muitas atividades que antes tinham as suas etapas cronologicamente organizadas, uma depois da outra, porque não havia condições de eu, tendo um caderno em papel, fazer com que algumas atividades pudessem ser sobrepostas. Algumas etapas dessa atividade poderem ser sobrepostas era uma impossibilidade física, antes da gente utilizar o SEI aqui. Agora a gente pode. A gente pode ter uma atividade que tem etapas a serem cumpridas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Paraná, nas 3 seções judiciárias, podemos. E podemos mandar ao mesmo tempo, já que cada um pode fazendo a sua, podemos, basta mandar para as 3 seccionais ao mesmo tempo. E isso é possível e é neste momento que nós definimos para que unidades vão esse processo. Então, vamos ver aqui. Para que unidades vai este processo? Então, vamos ver aqui. Vou manter esse processo aberto? Vou manter esse processo aberto na unidade atual. Vou mantê-lo, porque além de mandar, porque eles já podem ir fazendo algumas atividades, eu tenho algumas que eu posso fazer aqui, mas que não é necessário da minha atuação para que eles possam já ir fazendo a deles. E vou, então, manter o processo aberto aqui. Neste momento, eu poderia pedir um retorno programado? Poderia. E-mail de notificação, remover a anotação. Depois eu explico o que é isso. Não significa que aquela anotação foi junto com o processo. Ela não vai, não se preocupem. Esse tem uma outra finalidade que no próximo módulo vocês vão poder ver. Assim como o retorno programado. E muito bem, mantive o processo aberto na unidade atual e agora vou enviá-lo. Demorou mais falar do que fazer. Isso geralmente leva 2 segundos. E, clicado em enviar, o processo imediatamente mostra a tela zeradinha do processo com a sua árvore e à direita as unidades onde ele ainda está aberto. Está aberto na CODIRG e está aberto no SEI. E o que aconteceu com a caneta amarela? Agora não é mais amarela, agora ela é uma caneta preta, que diz o quê? Que este documento não pode mais ser editado por esta unidade CODIRG que o gerou. Clicando no documento, notem que dentre os ícones disponíveis para ele, para esse documento, na unidade CODIRG, no qual ele permaneceu aberto, não está o ícone da edição. Não está. Está o das versões do documento? Está o das versões do documento. Mas não está o ícone da edição e nem o da lixeira. Depois que o documento foi disponibilizado, como no caso aqui, todo o processo disponibilizado para a unidade SEI, para que tomasse conhecimento de tudo aquilo que nós fizemos nesse processo, eu não posso mais editar nem jogar na lixeira. Agora, se houve um engano, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar este documento, pois tem o ícone próprio ali, que é um ícone vermelhinho, né? Com fundo branco, mas que para fazermos isso, vamos clicar uma vez? Vamos clicar. Temos que colocar um motivo para cancelar este documento. Não vamos fazê-lo agora para que possamos continuar vendo este documento aqui. Certo? Bom, chegando lá na unidade SEI, não vamos ver essa unidade agora,
Vamos ver essa unidade agora. Vamos ver agora essa unidade? Vamos alterar essa unidade para a unidade SEI. Este processo que nós acabamos de enviar, ele chegou lá no SEI. Mas já foi recebido no SEI? Não. Esta foi uma atividade que a CODIRG realizou, a atividade de enviar o processo. Mas isso não significa que foi recebido pela unidade SEI. Essa é uma ação que deve ser praticada no SEI, na unidade SEI. E é o que será feito agora. Na unidade SEI, o processo que está em vermelho, ali, que é o primeiro da lista, passamos o cursor por cima, viram ali? Disseminação de documentos administrativos, teste EAD do SEI. É esse mesmo. Foi esse processo que nós enviamos lá da CODIRG aqui para o SEI. E vamos, então, clicar nesse processo para recebê-lo. Clicamos no processo para receber o processo? Muito bem. Clicamos e aconteceu o quê? O mesmo que já havia acontecido lá no nosso início, lá no estudo do módulo, na hora do recebimento do processo. E o círculo, o andamento do processo vai se formando por toda a instituição. É possível ver no andamento tudo o que aconteceu? Claro que sim. Estamos aqui com o resumido. Basta consultar o andamento ali e mostra tudo o que foi feito e em que unidades foi feito. Vamos olhar um pouquinho o completo? Notem como ele já cresceu. Num processinho que tem apenas 2 documentos, ele mostra tudo o que foi feito no documento. Certo? Tudo o que foi feito no processo. Voltemos ao resumido. E voltemos lá à unidade CODIRG. Não voltemos. Vamos permanecer, acho que na unidade SEI. Perdão. Voltemos à unidade SEI. A unidade SEI tem ali que quando a gente clica neste documento, lá na unidade SEI, notem que tem alguns ícones que apareciam na unidade CODIRG que não aparecem na unidade SEI, para este mesmo documento. Para um processo aberto que está recebido numa unidade, os ícones, quando a gente clica no número do processo, são exatamente iguais aos ícones que vão aparecer em outras unidades onde ele também estiver aberto. O que significa isso? Que só porque um processo foi gerado em uma unidade, ele não tem privilégios na atuação desse processo, no processo inteiro. Mas nos documentos que nós geramos, nós temos algumas funcionalidades que ficam atreladas apenas à unidade geradora. Clicando ali no despacho CODIRG, notem que nós não temos o cancelamento de documento, porque eu estou na unidade SEI, que não foi a produtora do documento, despacho CODIRG. Notem que eu posso disponibilizar para uma assinatura externa, eu posso mandar um e-mail, eu tenho vários outros ícones ali, mas não tenho o de ver as versões, como eu havia dito a vocês antes. Este é um privilégio da unidade geradora e tranquiliza quem gera as informações e as deixa registradas ali nas suas versões. Então, outras unidades não verão as versões desse documento e também não é possível cancelar. Vou voltar lá na CODIRG. Então, que foi a unidade geradora deste documento, e vou... Que processo será? Que processo será esse? Qual era aquele processo? Nossa, eu tenho tantos processos recebidos que estão na cor preta, tem alguns processos que estão na cor vermelha, que então não foram recebidos ainda aqui na CODIRG, e nós logo vamos ter que vê-los. Mas eu tenho também 2 processos na cor azul. Um na minha coluna dos gerados e outro na coluna dos recebidos. Para mim, quem está fazendo a utilização desta tela neste momento, conjuntamente comigo, é a diretora do SEI. Então, para ela e para vocês, que também são outros usuários distintos, as cores podem estar bem diferentes na unidade CODIRG, porque eu li 2 processos, mas os senhores talvez não tenham feito essas mesmas ações, não tenham realizado a leitura nesses mesmos 2 processos. Podem ter realizado a leitura em outros processos. Mas vamos ver, então, este processo SEI, que deve estar azul na tela de todos, porque nós estamos trabalhando com ele há horas. Então, vamos ver. SEI, Sistema Eletrônico de Informações, STM, vamos clicar neste aqui. Era este? Não era este, meu Deus. Não era. Viram só?
não era, e eu já não precisaria ter clicado, porque eu sei que não era do STM, eu sei que é o da direita, é a eliminação de documentos administrativos, teste EAD do SEI. Viram porque a gente só clica desnecessariamente se quiser, porque as informações a gente já tem ali à nossa disposição. Cliquei, então agora estou lá com o nosso processinho teste, e vou clicar no despacho CODIRJ. E ali eu tenho os ícones de publicação do documento, que é um pergaminho branco, para agendar a publicação, que também é um outro conteúdo de aprofundamento. Tá? Podemos colocar mais uma assinatura neste documento dentro dessa mesma unidade. Claro que podemos. Vocês já viram que dá para colocar N assinaturas, contudo de usuários diferentes. E podemos colocar o quê? Para assinatura externa, e aqui estamos com as versões dos documentos. As versões deste mesmo documento para a unidade geradora. E vamos, então, cancelar este documento, porque foi um engano. E nós vamos colocar ali, no motivo, teste EAD. Certo? Poderíamos colocar realmente os motivos que acontecem na vida real. Colocamos este documento por engano, e ele acabou ficando congelado. Houve um erro material XY, né? Não pôde ser alterado, vamos ter que fazer um novo. Colocamos, foi substituído pelo documento XYZ, que está na mesma árvore. N motivos podem ser colocados ali. Ao apertar salvar, o que vai acontecer com este documento? Ele foi para a lixeira? Não foi para a lixeira. A gente sabe que quando algo vai para a lixeira, a gente não enxerga mais. Então, se um documento foi para a lixeira, ele não está mais no processo. Mas isso só pode acontecer até um determinado momento. Neste momento, não havia essa possibilidade. A possibilidade era de despacho CODIRJ cancelado. E o que acontece? Ele continua lá na árvore. Contudo, ele está inabilitado para a leitura. Não é possível ler, está desativado, tanto para nós quanto para o restante da instituição que tiver acesso a esse processo. Mas o que acontece? Passando o cursor, a gente tem a informação de que o documento foi cancelado e o motivo foi EAD do SEI. E tem ali já o ícone na árvore que é de documento cancelado. Contudo, ele continua no banco de dados, para que uma eventual auditoria possa acessá-lo, se for necessário, já que ele teve, pelo menos, uma publicidade mínima. Vamos consultar o andamento? Também no andamento e no andamento completo, nós temos acesso aos mesmos eventos que nós podemos ver lá na árvore, só que registrado cronologicamente e em forma de um andamento. Então, diz ali, né, que foi alterado. O número do acesso virou público, porque, na verdade, ele foi cancelado. E eu tenho que dizer que ele vira público, porque ele não pode mais influenciar no nível de acesso do processo. Porque, se ele fosse o único restrito dentro deste processo, e ele automaticamente não virasse público, o processo ficaria com um nível de acesso restrito para sempre, em razão de um documento que sequer mais tem validade dentro deste processo. Então, quando a gente faz esse cancelamento e, por um acaso, o documento era reservado, além de ele registrar no andamento ali que foi cancelado este documento, ele altera o nível para público para que ele não influencie mais na restrição de acesso do processo como um todo. E ficou tudo registrado, e ali ao lado do despacho já assumiu a chave, que antes havia uma chavezinha amarela, mostrando que ele também tinha uma restrição específica de acesso, e agora não tem mais. Bem, eu acho que nós chegamos ao final aqui do módulo básico do SEI. Só para a gente relembrar um pouquinho, a gente começou vendo a nossa tela inicial, o controle de processos, o que era um processo, a árvore dos documentos, como incluir um documento, como editar um documento, assinar um documento, enviar um processo, e o fizemos até o SEI, onde todas as atividades começaram novamente, só que lá na unidade SEI. E vão fazer exatamente as atividades que nós fizemos aqui, as básicas, as do módulo básico do SEI. Agora é importante que todos acessem a área em que estão os exercícios de fixação. E qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo fórum.